Você já sonhou que estava falando em outra língua? O que será que isso significa? Vamos falar sobre esse assunto curioso? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes. Falamos aqui sobre parapsicologia, sobre experiências extraordinárias na nossa vida, fenômenos paranormais, falamos sobre ciência, saúde, espiritualidade. E o que é essa coisa que muitas pessoas relatam, né? No rol das experiências extraordinárias, ou melhor, experiências não ordinárias, que acabam sendo ordinárias porque todas as pessoas acabam tendo essas experiências, né? O que é isso de falar em outras línguas em sonho? Eu não estou falando aqui em igreja, tá? Ou em certos estados de consciência, mas estou falando em sonhos. É comum pessoas relatarem, eu mesmo já tive sonhos em que eu falava em outra língua. E o que mais as pessoas se preocupam é o que significa. Qual é o significado de estar num sonho falando em outra língua? Bem, vamos tentar dividir aqui tipos de fenômenos possíveis. Bem, pode ser um mero sonho, onde você viu um filme, leu uma história num livro, né, e naquele filme, de repente, mais pelo áudio, você se impregnando a sua mente com aquela língua diferente que estava ali, sei lá, mandarim, egípcio, né? Não sei como é que é o nome, ou tantas outras, e aí você de repente se viu num sonho falando em outra língua, porém você estava sob a sugestão de algo que você viu antes, como um filme, um livro, ou coisa do tipo. Então, uma explicação bem simples seria isso: você estava assistindo um filme sem dublagem, ou o filme tinha cenas com personagens impactantes que lhe chamavam a atenção, e aí você de repente se prendeu por aquilo, né? Tipo lá no Senhor dos Anéis, os personagens falando em língua élfica ou outra coisa, né? Muito bem, isso é um tipo de fenômeno, um tipo de evento. Um outro tipo de evento: você teve um sonho, porém este sonho dentro de crenças espirituais ou da crença da doutrina espírita, você se via, na verdade, num sonho que era uma memória de outra vida. E aí você se via talvez com outra roupa. Geralmente, quando é uma memória de outra vida, a pessoa se vê com roupas diferentes, características daquele tempo. Então, ela vai se ver, sei lá, como um soldado romano e falando naquela língua em particular. Ou em outro lugar do mundo, no interior da China, né? E falando na língua nativa, lá naquele mandarim, que até tem as suas variações, né? Dependendo das regiões onde é falado. Então, você se vê naquela situação. E tudo parece muito conciso e você entende o que está sendo dito, apesar de estar falando em chinês. É claro, para se avaliar se era mesmo, aí já é outra coisa. Então pode ser uma memória de outra vida? É possível. Como que você testa isso? Bem, você teria que lembrar de parte do seu sonho e pegar referências, você teria que investigar realmente tipos de roupas, coisas que remetem à época, para que você consiga divisar ali que período que foi, e palavras que você falava ou símbolos, para que você consiga decifrar se realmente aquilo é verídico. É possível? Sim, é possível investigar. Não, você pode investigar isso. Existem outros casos? Sim, vamos falar de uma outra situação. Por exemplo, dentro ainda de crenças espirituais, quando você entende que o corpo, que a sua consciência, ela é extracorpórea, e você consegue projetar a sua consciência para fora do corpo, muitas pessoas falam e estudam sobre isso, sobre as viagens astrais. Viagem astral, projeção astral, emancipação da alma, né? Existe uma série de nomes para isso, certo? Então é uma experiência fora do corpo, uma EFC. Você sai do seu corpo relaxa, pode ser num cochilo, pode ser num sono profundo. A sua consciência, espírito, alma, corpo astral, como você quiser chamar,
sai do corpo, mas o principal, a sua identidade, a sua consciência que leva a sua identidade sai do corpo, e aí fora do corpo você vai para algum lugar, que pode ser num plano astral, distante, aqui na Terra, fora da Terra, em outra dimensão, e lá você se encontra com pessoas que falam esta língua. E se você fala esta língua é porque você realmente conhece essa língua, você vivenciou essa vida, ou você tem uma relação com essas pessoas. Se você entende muito bem o sentido das coisas, porque a ideia, gente, na nossa mente, a ideia e palavra são coisas diferentes, né? Porque nós podemos ter uma ideia de algo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um lápis aqui, né? Então, não era nem para ter falado, né? Mas, por exemplo, vou mostrar. Se eu mostrar isso aqui para você e eu não falar o que é, você sabe o que é. Na sua mente você sabe o que é. Se aqui assistindo esse vídeo tivesse pessoas de 20 países diferentes, de línguas diferentes, e eu não falar o que é isso aqui, ainda assim, todos vão saber o que é. Que isso aqui é um lápis. Mas se chama lápis na nossa língua. Em outras línguas tem nomes diferentes, crayon, pêncil, né? E por aí vai. Certo? Mas a ideia em si da coisa, ela está na nossa mente. A palavra que sai da nossa boca é outra situação, tá? Então, vejam que a língua mental, a língua telepática, ela não tem exatamente letras, palavras, porque são ideias propagadas. Mesmo que você sinta-se falando em outra língua. Ainda assim pode ser, claro, você pode estar projetado fora do corpo e falando de uma língua diversa à sua língua materna. Quer investigar sobre isso? Investigue, pegue referenciais, pegue palavras, observe roupas utilizadas. Existem outras situações religiosas sobre línguas? Sim. Existem as crenças, onde em certas religiões, neopentecostais, ou outras evangélicas, as pessoas falam em línguas dentro da igreja. Bem, mas como é isso, falar em línguas? Mais uma vez, assim como no sono, a pessoa entra em um estado alterado de consciência, de êxtase, devido a todo o ambiente onde tem música propícia, sons de instrumentos, né? Palavras sendo proferidas em tons específicos, onde promovem para você um estado alterado de consciência. Sim, isso é treinado, porque é assim que fazem os terapeutas, tons de voz para provocar hipnose, transe e tudo mais, tons que se alteram, se elevam, se amaciam ou se aprofundam, né? Para que você possa promover que outra pessoa entre em um estado alterado de consciência. E aí todo esse conjunto de coisas, junto com a crença, fé, expectativa, faz que numa pessoa ecloda um fenômeno paranormal, onde a pessoa fala em vozes. Sim, em pesquisas, até mesmo pastores afirmaram para mim que é um fenômeno sobrenatural, isso, do fenômeno da voz em línguas. Mas será que a pessoa fala em língua de verdade? Ou ela só está tagarelando palavras? Existem dois fatores aí. Pode ser uma língua? Sim, desde que você identifique a língua. Se você identifica e você sabe traduzir, isso pode te ajudar, pode criar um referencial. Pode ser, por exemplo, dentro do contexto mental, uma enxurrada de informações onde o seu corpo físico, a sua boca, não consegue traduzir aquilo de uma forma concisa, porque, sei lá, é muita coisa e só sai um blá 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 blá. E ninguém entende o que é, né? Então, isso também é possível, porém respeitamos a condição que dentro da crença aquela pessoa entende que naquele momento ela está em um ato de conexão com a sua espiritualidade. Respeitem isso, certo?
existem outros pressupostos do próprio Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz na Bíblia, na carta aos Coríntios, que se você fala em línguas no templo, você precisa entender o que está sendo dito e traduzir. Ele diz que não adianta você falar em línguas no templo e não saber o significado, porque senão isso em nada edifica a sua igreja. Então você precisa traduzir ou ter alguém que traduza essa língua, senão não há edificação, não tem um porquê disso ser falado, a não ser, como eles dizem, edifica só você mesmo. Né? Então, talvez em algum momento, isso também possa parecer uma catarse emocional. Sim, uma catarse, onde de alguma forma a emoção da pessoa eclode e sai nessa enxurrada de palavras incompreensíveis, certo? Existem os enganos, as enganações? Claro, existem as enganações, pessoas que usam de palavras aleatórias para tentar criar referenciais, dizendo que são língua dos anjos, dos santos ou coisa do tipo, mas estão muito longe de qualquer coisa do tipo, estão mais se aproveitando da confiança das pessoas. Mas sim, existem fenômenos religiosos em que as pessoas falam em línguas e até que se pode conferir essa língua, ou línguas que é muito mais um catarse emocional, uma incapacidade do cérebro de traduzir tudo, então sai tudo embolado mesmo, mas o importante é a conexão superior. Mas voltando ao contexto original, os sonhos, sim, podem ser questões de outra vida, onde você tem memória em sonho, pode ser uma viagem astral, você está fora do corpo e lá você encontra pessoas que falam em outras línguas e você conhece essa língua, ou pode ser uma influência de um filme, de algo que você viu. Podem ser todas essas coisas e talvez até outras. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.